Você sabe aquela frase que diz assim, as pessoas não estão nem aí pra você? É uma frasezinha bem clichê, cara. Existe uma contrapartida, uma controvérsia dessa frase, inventada por mim, que diz assim, na verdade as pessoas estão aí sim pra você, mas não no sentido delas estarem aí pra te ajudar ou pra te ferrar, porque as pessoas, de certa forma, não estão nem aí pra você nesse sentido. Mas o meu dizer que elas estão aí é de que sempre elas estão te observando, principalmente as pessoas próximas a você. Só que o que acontece é que elas não te dão um feedback, ou positivo ou negativo, e elas agem como se não tivesse nem aí para você. Mas todos os seus passos estão sendo percebidos por essas pessoas. E as pessoas estão aí para você. A questão é que elas estão esperando o momento certo para agir. E isso não significa necessariamente que as pessoas estão querendo te ver mal, te passar a perna, ou querendo esperar um momento para te ajudar. Elas só estão esperando um momento para elas opinarem, para elas criticarem ou talvez te darem um feedback positivo. Mas elas estão aí para você. O egoísmo. O que é o egoísmo? Vamos por parte. O egoísmo, a palavra em si, ela já deriva do próprio ego, que, segundo Freud, se eu não me engano, é um elemento psíquico da nossa mente, né? Que tende a olhar simplesmente para dentro de si, sem considerar as vontades, os desejos, as necessidades alheias, e sim olhar o indivíduo, a si próprio, e priorizar sempre isso. Só que de um jeito extremo, né? O egoísmo. Então, será que o egoísmo é um mal? Será que ele é um pecado? Será que ele te lançará no fogo do inferno se você for uma pessoa egoísta? Cara, vou te dizer que é o seguinte, por mais que a palavra tenha um significado traduzido para a nossa linguagem aqui de que o egoísmo é uma pessoa que só se importa consigo mesmo, eu vou te dizer que se você saber usar o egoísmo, e eu já defendo aqui nesse canal, que a vida é um verdadeiro equilíbrio, porque precisamos de um lado bom e de um lado mal para haver um equilíbrio, porque só na luz a gente não consegue enxergar, assim como só no escuro a gente também não consegue. A vida é um yin yang, mas se a pessoa saber usar o egoísmo, essa pessoa tem um poder muito forte nas mãos, que é o poder de controlar a própria vida. E é um poder que poucos têm, mas ninguém percebe isso, cara. Ninguém se dá conta que as pessoas não têm o poder de controlar a própria vida. Na verdade, elas agem a partir de outras pessoas. Por exemplo, se você parar para pensar, toda a ideia que você tem, toda a crença que você tem, ela não partiu diretamente de você, mas sim de alguma outra coisa ou de alguma outra pessoa. E o poder de controlar a própria vida, o poder de ser dono de si, ele pode vir através do egoísmo. Por exemplo, aos olhos das pessoas, ser egoísmo é uma coisa ruim. Mas e se você deixar, se você parar um pouco de querer salvar todo mundo e tentar salvar a si mesmo? Será que você vai ser a mesma pessoa aos olhos das outras pessoas? Ou será que isso te tornará egoísta? Se isso te tornará egoísta, bom, eu prefiro ser 1000 vezes egoísta e ter esse poder nas minhas mãos. Às vezes a gente gasta o nosso tempo e gasta tempo demais tentando salvar a vida das pessoas, resolver o problema das pessoas, como eu também tenho feito muito. Só que no caminho você acaba esquecendo de si e perdendo o poder de cuidar de si, de controlar a própria vida. Porque, aliás, você deixa de se priorizar, de priorizar o que importa, as pessoas que importam, que é as pessoas próximas a você, no sentido família, para estar sempre em busca de salvar as outras pessoas. E acaba perdendo o poder de controlar de si, que é o poder mais poderoso, digamos assim, que você tem sobre a tua vida.
o poder de controlar a tua vida. Então eu te digo, será que ser egoísta te torna uma pessoa má? Ou talvez te torne uma pessoa poderosa e nem bem, e nem boa e nem má. Simplesmente uma pessoa poderosa. Agora, o que você vai fazer com esse poder é que vai definir se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Uma pessoa que não faz o bem para si, essa pessoa não é egoísta, não faz o bem para si, merece ser chamada de pessoa boa? Se ela não faz o bem para si própria? Como que ela vai querer fazer o bem para alguém se ela não faz o bem para si própria? Se ela se perde no caminho, na busca de ajudar os outros. E tudo bem, se você for religioso, entender que Deus te mandou amar o próximo. Mas será que antes de amar o próximo você não precisa amar a própria imagem e semelhança dele também? Bom, comenta aqui se você gostou dessa reflexão e se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo.